Vamos ao exercício da atividade, o exercício 3 da apostila, o exercício sobre equações com duas incógnitas. Como representar as soluções dessa equação no plano? Anteriormente, na apostila, há a informação de que as equações com duas incógnitas, equações de primeiro grau, o gráfico, as soluções formam uma reta. Lembrando primeiro porque que essa equação é com duas incógnitas. Temos aqui x e temos y, duas incógnitas. E ela é de primeiro grau, né, porque é um número que multiplicando x mais um outro número. Então, esse formato é o formato de equações do primeiro grau. Também pode ser escrito na seguinte forma, né? Um número multiplicando x mais um outro número multiplicando y igual a um outro número também. O importante é que tem x e y e não tem potência, enfim, é só x e o y vezes um número. Então, essas são as equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos representar o gráfico. Representar o gráfico há basicamente dois passos. Primeiro, como diz a apostila, é marcar alguns pontos. E o segundo, traçar a reta, passando por eles. Temos essa equação, y igual a 2x menos 1. A letra A é y igual a 2x menos 1. Então, vamos marcar alguns pontos para que, então, desenhar o gráfico. Vocês podem escolher alguns pontos, mas é interessante que, ao fazer o gráfico, marcando aqui o gráfico, ele passe, né, próximo, consiga desenhar esse gráfico na minha folha de papel. Mas, com a prática, vocês vão observando quais, assim, melhores pontos e também a gente vai ver a equação do primeiro grau com mais detalhes, mas ainda é um primeiro contato de vocês. Então, o primeiro passo é marcar alguns pontos. Vou escolher alguns valores para x. Aqui na resolução dos exercícios, eu coloquei 0, 1 e 2. Pode ser outros? Podem. Agora, por exemplo, se eu colocar menos 10, se eu marquei aqui 1 e 2, aí para me chegar aqui no menos 10 é ruim. Então, se eu quero colocar o ponto menos 10, talvez seja útil para mim colocar, por exemplo, de 5 em 5, começar marcando aqui. Ao invés de 1 e 2, eu colocava menos 5, depois, aqui mais atrás, menos 10, aqui no lugar do 1 eu marcava 5, enfim. E a minha reta talvez ficaria mais inclinada ou menos, tá certo? Mas aí eu vou escolher o desenho do gráfico de acordo com os pontos que eu escolher aqui. Vamos ao desenho, marcar e escolher alguns pontos. Aqui eu vou escolher, por exemplo, menos 2, enfim, 0 e 2. Menos 2. O menos 2, quando eu coloco x igual a menos 2, y vai ser menos 2 vezes 2, que é menos 4, menos 4 menos 1, menos 5. Então, aqui é menos 5. Quando eu coloco 0, 2 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1. Então, é menos 1. Quando eu coloco 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, aqui vai ser 3. Então, esse vai ser os pontos. X igual a menos 2, y igual a menos 5 e os 3 pontos abaixo. Quantos pontos precisa? No mínimo 2. Com 2 pontos, eu já consigo saber por onde passa a reta. Então, aqui vai ser x e y. Então, x igual a menos 2. Menos 2, eu vou ter que esticar o meu gráfico aqui um pouco para trás, né? Esticar ele um pouquinho para trás. Vou marcar aqui menos 2. Aqui em x eu vou marcar de 2 em 2. Ou de 1 em 1. Dá para fazer de 1 em 1 também. Mas eu vou escrever aqui apenas o menos 2, aí depois eu marco aqui 1, depois vou marcar o 2. Que é o ponto que eu escolhi aqui. Isso. Então,
Agora, vamos marcar os pontos x igual a menos 2, y igual a menos 5. Então, menos 5, eu vou ter que esticar um pouquinho aqui o meu gráfico para baixo. Vou marcar no gráfico y também de 2 em 2, porque só que aqui eu já vou marcar mais perto, porque ele está, digamos, andando mais rápido. Aqui é menos 2, menos 4, aqui é menos 6. Porque se eu colocar de 1 em 1, para marcar o menos 5, ele vai ficar muito lá embaixo. Nem vai caber na folha de papel. No caso, né, na tela do computador. 2, o maior ponto é 3, vou marcar aqui até 4. 4. Então, o primeiro ponto é menos 2 e 5. Menos 2, menos 5. Menos 5 é aproximadamente aqui, porque é entre o menos 6 e o menos 4. Eu vou marcar ele aqui. Menos 6 e menos 4. Tem o primeiro ponto. Não, tá meio tortinho, né? Mas depois a gente passa a reta, se precisar a gente arreda o ponto um pouquinho para ficar uma reta. Agora, 0 e menos 1. X igual a 0, menos 1 está aqui aproximadamente. Então, x igual a 0, y igual a menos 1. É este ponto. Agora, x igual a 2, y igual a 3. Então, vai ser 2 e 3. X igual a 2, então é aqui. Y igual a 3 é aproximadamente por aqui. Então, será este ponto. Agora eu vou traçar a reta. Passar uma reta por esses 3 pontos. Vou adaptar um pouquinho, porque como a gente desenhou, digamos assim, sem medir detalhadamente com a régua, aí, às vezes nem sempre, às vezes eu preciso arredar um ponto um pouquinho para dar uma reta. Ou às vezes dá uma leve curva na reta, né? Mas de qualquer forma é uma reta. E não é necessário medir com a régua, não. É para vocês saberem como desenhar o gráfico, já vai ser o suficiente. Observe que tenho aqui a resposta que eu passei para vocês e tenho o meu. Aqui eu marquei os pontos. E tem esse que eu fiz agora, né? Esse que eu fiz agora, o que eu passei para vocês na terça-feira foi, marquei esses pontos. X igual a 0, depois escolhi x igual a 1, mas deu esse ponto, e x igual a 2, deu esse outro ponto. Esses pontos aqui nesse gráfico seria esse x igual a 0, x igual a 1, deu um ponto aqui, x igual a 2, deu um ponto aqui. Por isso que lá no meu gráfico eu desenhei esta parte aqui do gráfico. Aí, agora aqui eu já desenhei um pedaço maior, desenhei uma parte aqui. O importante é que vocês saibam que é uma reta e marcar alguns pontos que essa reta passa. Já é o suficiente. Vou fazer aqui mais um. Eu fiz a letra A, vamos fazer a letra B. A letra B é y igual a menos 3x mais 5. A letra B, y igual a menos 3x mais 5. Vou, primeiro passo, marcar alguns pontos, aqui entre os valores de x e y. Então, aqui é x e aqui é y. Vou escolher alguns pontos. Quais pontos eu vou escolher? Eu vou colocar aqui menos 1, 0 e 1. Vamos ver, se já dá para a gente ter uma boa noção de como vai ser o gráfico. Então, escolhi 3 pontos, vou calcular o valor de y. X igual a menos 1 vezes menos 3 vai dar 3, 3 mais 5, 8. Então, aqui é 8. X igual a 0 vai dar, y vai ser 5, né? E x igual a 1 vai dar menos 3 mais 5 vai dar 2. Vou agora fazer o gráfico. O eixo X e o eixo Y. Vou marcar pontos nele de 2 a 8. Vou marcar de 2 em 2,
vai ser 2, 4, 6, 8. O x vou marcar de menos 1 a 1. Fazer o x um pouquinho mais espaçado. Menos 1, esse ponto é o 0. E aqui 1 deste lado. Então, aqui vai ser x e aqui vai ser y. Agora, os pontos menos 1 e 8. Menos 1 até chegar o 8 é lá em cima. Vou marcando aqui. Vai dar aqui aproximadamente. Agora, 0 e 5. 5 está entre 4 e 6. Então, vai ser este ponto aqui entre 4 e 6. E o ponto 1 e 2, x igual a 1, y igual a 2, é aqui. Entre x igual a 1, y igual a 2. E vou fazer a minha reta, que passa por esses pontos. Bom, então temos aí o gráfico da letra B. Agora, comparando com o que eu passei para vocês na terça-feira. Na terça-feira, eu escolhi os pontos 0, 1 e 2. Aí, o meu gráfico, passava aqui no 0 e 5, 1 e 2, e 2 e menos 1. Aqui, ele passa por 0 e 5, 1 e 2, e agora eu coloquei um ponto aqui atrás, ao invés de eu colocar o próximo ponto aqui na frente. Aí, essa é a diferença, porque eu coloquei o ponto aqui e não coloquei aqui. Isso faz a diferença? Não, porque eu vou obter a mesma reta. A única coisa é que eu marquei pontos diferentes, mas obtive a mesma reta. A próxima, eu vou fazer o procedimento, aquele procedimento anterior, só que antes eu vou colocar... Eu posso escrever essa equação como? Quando eu passo o x para o outro lado, fica y igual a menos x mais 3. Tenho, então, eu faço aquele procedimento. Eu escolho alguns valores para x, encontro o valor de y e traço a reta. E a mesma forma aqui. Um modo é... Quando eu passo o valor x para o outro lado, fica menos 3y igual a menos 2x menos 2x mais 7. Então, quando eu coloco y, isolo o valor de y, eu vou obter a seguinte equação. Y igual a... Quando eu divido aqui por menos 3, né, para ficar só o y do lado esquerdo, essa equação vai ficar do seguinte modo. Divide por menos 3, então vai ficar 2 terços, porque esse menos com este outro menos, né? Vai dar, na divisão, vai ficar mais 2 terços de x, mais, menos, né? Porque aqui é mais dividido por menos. Então, vai ficar menos 7 sobre 3. E aí, o mesmo procedimento. Eu vou escolher alguns pontos, alguns valores para x, e eu vou obter os valores correspondentes em y. Então, aqui, como mostra aqui embaixo, é o mesmo procedimento. Escolhi alguns valores para x. No caso aqui da resolução, escolhi 0, 2 e 4, e obtive a reta aqui desse seguinte modo. Se vocês escolher outros pontos, que não for 0, 2 e 4, vocês vão escolher, vão marcar possivelmente pontos aqui mais para baixo, pontos possivelmente aqui mais para cima, ou pontos aqui no meio, dependendo aí do valor que vocês escolhem. Mas, de qualquer forma, vocês vão obter uma reta nesse formato. Né? Passando aqui nesse ponto menos 7 sobre 3, passando aqui em algum ponto entre 2 e 4. Né? Então, o importante é você ver o comportamento da reta. Vocês entenderem essa parte de escolher um valor de x e obter um valor de y,
é uma parte importante porque essa equação, nesse formato do primeiro grau, são as equações, digamos assim, mais simples, as iniciais, o primeiro contato de vocês com equações, gráficos, mas em matemática, principalmente se vocês for seguir o estudo no ensino médio, na graduação, na área de exatas, ou às vezes nem precisa ser área de exatas, vocês vão ver muitos tipos de gráfico. Então, é importante aprender bem gráficos e equações. É isso, e bons estudos. E continuo à disposição para mais dúvidas e mais auxílio em alguma questão.